Assista agora a Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos outra vez ao nosso encontro de leitura para o Banquete do Platão. A ideia hoje é a gente continuar o discurso do Agatão, que a gente viu no encontro passado. E no encontro passado a gente viu uma espécie de intervalo que aconteceu aí, uma encenação feita entre o Sócrates e o Agatão, logo após o discurso do Aristófanes, né? E nesse intervalo, nesse intermédio, digamos assim, entre o Sócrates e o Agatão, a gente tem aí, mais uma vez, uma espécie de retomada daquilo que já logo na chegada do Sócrates a gente viu, iniciar uma espécie de embate entre os dois, né? Se vocês recordam, a gente tinha visto que Sócrates, ao chegar, tem um pequeno entrevero ali com Agatão, no intuito de pensar a questão da sabedoria, a questão do conhecimento como uma coisa transmissível ou não transmissível. Esse embate agora volta aqui a esse momento de intervalo entre dois discursos, o do Aristófanes e o do Agatão, como, mais uma vez, uma espécie de embate, e a gente destacou, esse embate ele vai acontecer logo depois do discurso do Agatão também, e a gente procurou destacar no encontro passado em que medida esses embates eles podem ser tomados como uma espécie de preâmbulo à dialética socrática, que vai estabelecer o discurso de Sócrates acerca do Eros, tá? Em contrapartida, não só, são duas ideias, né? Não só essa da dialética, mas também uma ideia de colocar aí, de perceber o Agatão como um amante do Sócrates, tá? Ou melhor, um amado do Sócrates, uma espécie aí de relação erótica possível estabelecida entre o Sócrates e o Agatão, e esses diálogos eles vão reafirmando uma espécie de interesse erótico pedagógico de Sócrates sobre o Agatão. Tá? A gente viu que o Agatão já tem uma espécie de relação com o Pausânias, mas como o Agatão é o centro da festa, né, ele por assim dizer, o mais esperado no momento do discurso, exatamente porque ele é o dono da festa, é ele que está sendo festejado. Isso fica claro na fala do Sócrates, ao introduzir a dificuldade que vai ser para ele, né, de discursar logo após o Agatão, dado que o Agatão é, de fato, o discurso mais esperado, e tendo em vista, inclusive, a grande honraria, né, que ele recebeu pelo prêmio em sua performance teatral há 2 dias. Então, me parece que essa expectativa feita sobre o Agatão coloca uma certa expectativa também, igualmente, no próprio Sócrates. E esses intercursos que o Platão vai colocando entre o Sócrates e o Agatão, de algum modo, querem aí nos preparar para um tipo de dialética que vai ser travada exatamente ao final do discurso do Agatão, para poder introduzir o discurso do Sócrates, tá? Então, é bem interessante esse intermédio, esse intervalo, pequeno intervalo aí entre o Sócrates e o Agatão, para poder, de fato, inserir aí, iniciar o discurso do Agatão, como a gente viu no encontro passado, iniciar-se, né? O discurso do Agatão, ele se inicia tendo em vista uma espécie de... A gente viu também, né, uma espécie de disposição possível dos discursos em vista daquilo que é possível a gente articular em termos de interpretação, como o discurso, como o Platão está estabelecendo, organizando esses discursos
em vista de um determinado propósito. Eu trouxe aqui 2 hipóteses de leitura para essa disposição. Me parece que a segunda hipótese é mais interessante, tendo em vista que ela conjuga a totalidade dos discursos, incluindo aí o Sócrates e também o Alcebiades, tá? Então, pegando esses 7 discursos que compõem o banquete como um todo, é possível a gente destacar a centralidade do discurso do Aristófanes, contraposto aí a discursos retóricos de um lado e a discursos dialéticos de outro. E, portanto, com o Agatão, nós estaríamos iniciando a etapa, digamos assim, dialética dos discursos sobre Eros, a começar pelo próprio Agatão. Tá? O interessante é que o Agatão, como poeta, ele poderia estar, de fato, em um âmbito diferente do âmbito dialético que vai ser assumido pelo Sócrates. Em contrapartida, a gente vai ver que no discurso do Agatão ele assume muitas premissas, muitos princípios que vão ser posteriormente assumidos pelo Sócrates também, e outras premissas e outras opiniões que vão ser descartadas, e mais do que descartadas, vão ser refutadas. A própria possibilidade do discurso do Sócrates só é dada em vista da refutação do discurso do Agatão. E a gente percebeu, já no início do discurso do Agatão, em que medida o discurso de Agatão, ao falar de Eros, parece muito uma autoimagem. Em que medida o Agatão, ao discursar, não está ele mesmo elaborando uma imagem de si em vista do Eros, tá? E a gente vai ver que essa é uma dinâmica própria de todos os discursos da dialética, da parte dialética do banquete, tá? A começar, portanto, pelo próprio Agatão, que vai tentar construir no seu discurso uma imagem de Eros que é muito próxima dele mesmo. Da mesma forma que o Sócrates vai fazer isso, e, por fim, o Alcebiades encarnando a imagem do Eros no próprio Sócrates. E aí, de fato, conjugando as 2 imagens, né, que antes estavam apenas sugeridas no âmbito do discurso do Sócrates, a gente acaba tendo aí a possibilidade de pensar o discurso do Agatão como uma espécie de preâmbulo a essa dinâmica dialética que vai sendo estabelecida com as imagens de Eros a partir do próprio autor do discurso, a partir do próprio autor da imagem de Eros. Tá legal? Beleza? Nesse iniciozinho, então, do discurso do Agatão, o que o Agatão nos apresenta? Ele nos apresenta alguns pressupostos. Ele vai dizer logo no início do seu discurso que é do seu interesse dizer primeiro o que de fato Eros é, para depois poder elogiá-lo. E essa é uma das premissas que é de fato uma premissa chave para a gente entender a própria dialética filosófica, tá? É preciso primeiro falar o que é esse Deus para depois poder elogiá-lo, tá? E ele diz que ele vai pretender explicar como ele vai falar para depois ele poder falar. E esse como ele vai falar é exatamente isso, elaborando primeiro uma explicação sobre quem é o Eros para depois poder elogiá-lo. E esse quem é o Eros, a gente viu que diz uma referência ontológica ao Eros, tá? Muito mais do que uma referência naturalista, como era a referência feita pelo próprio Erixímaco no âmbito da medicina, no âmbito do discurso científico, por assim dizer. O que a gente vai perceber aqui no discurso do Agatão é a necessidade de, por meio de uma explicação ontológica do Eros, a gente conseguir extrair os valores, né, que vão
de fato, circunscrever o elogio que o Agatão vai fazer ao Eros, tá? Então, por que eu estou dizendo que é uma ontologia, né? Porque os termos aqui que o Agatão vai utilizar já não são mais aqueles que o Erexímaco utilizava em termos de pensar a physis, em termos de pensar a natureza. E sim, os termos que vão ser utilizados pela dialética socrática para falar da realidade do ser, daquilo que é, da maneira como aquilo que é, tá legal? E aí, portanto, está no âmbito daquilo que em filosofia a gente chama de ontologia, ou seja, um discurso acerca da realidade, do modo e da maneira de algo ser aquilo que ele é. Tá legal? E a gente fechou aí essa parte inicial do discurso do Agatão, mostrando em que medida dessa natureza de Eros, né, natureza entendida no âmbito da realidade de Eros, no âmbito daquilo que o Eros a gente destaca, o Agatão vai aí pontuar, como é que esse Eros deve ser entendido, tá? E ele, no modo como ele né, e trazendo uma interpretação mitológica do Agatão, ele vai dizer que o Eros, na verdade, não é o mais velho dos deuses, tá? Ele é o mais jovem. E nesse ponto, o Agatão parece, em certa medida, iniciar uma nova dinâmica acerca de Eros, tá? A gente já tinha visto como é que o Aristófanes iniciava uma nova dinâmica, apresentando o seu discurso em forma de mito, não necessariamente em forma de discurso retórico, de um encômio, e o Agatão aqui está estabelecendo agora uma retomada das imagens mitológicas feitas desde o Fedro para pontuar uma inversão, digamos assim. Tá? A gente viu como é que os elementos de inversão eles são fundamentais para entender o banquete, porque durante o discurso, a construção do diálogo, o Platão vai trazendo diversas situações em que vai havendo uma inversão, tá? Isso que eu estou chamando de inversão, em última análise, é exatamente, como exemplo, o que o Agatão acaba de fazer no início do seu discurso, ao dizer que, ao contrário de Fedro, que havia dito que o Eros era o deus mais velho, e por isso ele era o dono de todo aquele poder que o Fedro apresenta em relação a Eros, ele, na verdade, é o deus mais jovem. E aí, por ser o deus mais jovem, ele é dotado de beleza. Como é que está aqui? Ele é dotado... Essa beleza, né, que o Eros possui, ela tem como atributo a juventude, né? Na verdade, a explicação da juventude é uma explicação para a beleza de Eros. Então, a tese inicial é de que o Eros é belo para o Agatão, e essa beleza se expressa na juventude, na delicadeza e na maleabilidade. Tá? Vão ser três qualidades, digamos assim, do Eros belo, e a gente vai ver em que medida o Agatão ele sinaliza para a gente entender que tipo de interpretação é possível ser feita a partir dessa imagem que ele vai nos trazer. Mas veja, já de início, o que o Agatão coloca é que o Eros, no seu modo de ver, a maneira como ele é ontologicamente considerado pelo seu próprio discurso, é que ele é dotado de beleza. É o mais belo entre os deuses. E por ser o mais belo, ele vai ter as três qualidades que a gente vai ver no discurso do Agatão. A da juventude, a da delicadeza e da maleabilidade. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Podemos, então, começar? A gente parou aí em 195b, tá? Vamos retomar aí o momento em que o Agatão sinaliza essa qualidade do Eros enquanto o deus mais jovem.
E aí ele diz assim, fazendo essa referência claramente ao discurso do Fedro, tá? Quanto à beleza, há o seguinte: inicialmente, Fedro trata-se do mais jovem dos deuses. Então, veja que ele faz essa referência ao Fedro exatamente para poder inverter a proposta axiomática do Fedro em mostrar que o Eros era o mais antigo dos deuses. Tá? O argumento decisivo para confirmar semelhante assertiva nos é dado por ele mesmo. Tá? E esse por ele mesmo é interessante porque a gente tem aí como hipótese que a forma como o Agatão está apresentando o Eros tem a ver com o próprio Agatão. Tá? Então, essa referência do Eros por ele mesmo nos é, de fato, interessante para que a gente perceba em que medida o Agatão está pensando a si mesmo no momento em que ele pensa a Eros. Tá? Qual é a assertiva, né, feita em relação ao próprio Eros? A rapidez com que o Eros foge da velhice, a despeito de ser esta muito veloz, pois nos alcança mais depressa do que fora necessário. Ora, por natureza, Eros lhe tem ódio e foge dela, foge da velhice. Então, o argumento do Agatão é: Eros, ele é jovem exatamente porque, por ele mesmo, ele foge da velhice, né? E ele foge da velhice, a gente indicou isso em dois aspectos, né, no encontro passado, que pode ser em vista do mais velho, do amante, e aí o Eros estaria no âmbito do amado, tá? A gente pode tentar entender essa interpretação como possível, mas também que o Eros ele foge da velhice, no sentido do término da vida humana. Tá? E aí, em vista dessa velhice como término da vida humana, o Eros ele floresce entre os jovens. Ele é um rebento, um ser atuante no âmbito daqueles que estão fora da velhice. Tá? Por ser moço, ele continua, só procura a companhia dos moços, confirmando neste passo o antigo provérbio: o semelhante sempre se liga ao seu semelhante. Então, veja, de fato, aquela proposta, né, de leitura que a gente fez com relação à velhice para o âmbito do amado, ele vai ter que ser pensado aqui no seguinte sentido: se Eros é o mais jovem, esse amante, ainda que seja mais velho, ele vai ter um espírito jovem. Por quê? Porque ele está imbuído da paixão, imbuído do Eros, e, portanto, imbuído exatamente dessa influência de um Deus mais jovem. Tá? Em muita coisa, e isso justifica aí aproximar o outro, né? É porque esse amante, mesmo que seja mais velho, sendo dotado de um sentimento de juventude, né? Um sentimento regado de juventude, esse sentimento favorece a que ele busque os mais jovens, né? Talvez, inclusive, como uma explicação de por que esses amantes mais velhos buscam e procuram os mais jovens, exatamente porque eles estão imbuídos de Eros, que é um deus jovem. Tá? Em muita coisa, estou de acordo com Fedro. Então, mais uma vez, aí ele está resgatando a necessidade de fazer essa referência com Fedro. Porém, não posso conceder-lhe que Eros seja mais velho do que Cronos e Jápeto. O que eu digo é que ele é o mais jovem dos deuses, de eterna mocidade, e que as velhas querelas entre os deuses a que Hesíodo e Parmênides se referem foram provocadas pela necessidade, não pelo amor, admitindo-se que tivessem falado a verdade. Então, veja, em referência a esse âmbito mitológico do qual Fedro deriva aquela premissa de que o Eros era o mais velho dos deuses, dado que eles tivessem, de fato, falado a verdade, aquelas querelas acontecidas entre os deuses não se deve em vista do amor, não pode ter havido em vista do amor, vai dizer o Agatão, senão em vista da necessidade. Ou seja,
O Agatão coloca aqui o conceito de ananke, né, que é o conceito grego para necessidade, e é um conceito chave para diversas interpretações, inclusive do próprio Parmênides, que vai situar a deusa da realidade, a deusa ontológica, daquilo que nós vamos chamar na filosofia de ontologia, exatamente como uma deusa da necessidade, né? Aquela que tem, dentre as suas concepções, dentre as suas acepções, exatamente a noção da necessidade. Tá? Então, o ser, ele é necessário, é preciso, é necessário que o ser seja. Tá? E essa necessidade é o que fez com que a própria mitologia e o âmbito da mitologia estivesse, de fato, circunscrito aí a diversas afrontas e batalhas entre os deuses, mas não em vista de Eros. Jamais em vista de Eros, vai dizer o Agatão, e sim em vista da necessidade. Aquelas castrações, né, como foi a castração de Urano e do próprio Cronos em si, não a castração de Cronos, né, mas sempre essa briga entre o filho e o pai, no intuito de, por meio desse parricídio, você ter a possibilidade de um novo reinado. Então, isso acontece de Urano para Cronos, de Cronos para Zeus, tá? Sempre tem aí a necessidade, né? A gente pode utilizar esse termo do Agatão para poder explicar isso. Sempre houve essa necessidade de que um novo reinado eliminasse o rei anterior, tá? Então, aquelas castrações, o se encadearem os deuses um aos outros e tantas outras violências jamais teriam ocorrido se Eros vivesse no meio deles. Ao invés disso, haveria paz e amizade. Filia Kai Eirene, tá? E Filia Kai e Eirene estão opostas aí a Bia, que é violência em grego. Tá legal? Então, se de fato Eros estivesse lá no início, desde o início, e esses deuses estivessem na companhia de Eros, jamais existiria violência, e sim paz e amizade. Mais uma vez, a filia aí, aquela filia que aparece no discurso do Aristófanes como um resultado do Eros, mais uma vez ela aparece aí e relacionada com a paz também, para poder fazer a contraposição à guerra e à discórdia. Como há agora. E aí ele vai dizer que entre os deuses existe agora a paz e a amizade, exatamente porque Eros está entre eles. Desde que Eros passou a reinar entre os deuses. Veja que existe aí um reinado de Eros no âmbito da visão de Agatão, tá? Eros é, por conseguinte, jovem e, além de jovem, então está definido que ele é jovem para o Agatão, ele vai agora inserir a segunda qualidade. E, além de jovem, delicado, tá? Delicado, apalos, o termo em grego. Porém, ainda não encontrou um poeta do porte de Homero para enaltecer a sua brandura, tá? Então, embora ele tenha essa qualidade, ainda não houve um poeta capaz de enaltecer a qualidade da delicadeza de Eros. Tá? Então, muito provavelmente é o próprio Agatão que vai assumir essa função de ser o poeta desse Eros que ele está propondo, né? Ou do Eros tal como a sua própria realidade o constitui. E aí ele continua, porém, falando, né, porém ainda não encontrou um poeta do porte de Homero para enaltecer a sua brandura. Referindo-se à culpa, diz Homero, que é deusa delicada, ou pelo menos que é de pés delicados. Expressa-se nos seguintes termos: de pés muito leves, que a terra não roça ao caminhar, mas passeia por sobre a cabeça dos homens. Então, veja, o Agatão cita essa passagem do Homero para ilustrar a presença de uma divindade que teria essa qualidade de ser delicada. E essa divindade é a culpa, que o Carlos Alberto Nunes
traduz por culpa, mas a deusa aqui em questão é a deusa At, que é uma deusa da cegueira, tá? É uma deusa que tem como natureza fazer com que o homem perca a capacidade de deliberação e de raciocínio, ele não vê com clareza, né? Então, geralmente, quando ele sofre as consequências terríveis dos seus atos, ele percebe o quanto ele estava cego em fazer determinadas coisas. Essa cegueira era dita causada pela deusa At, tá? Que é a deusa que o Carlos Alberto Nunes traduz aí por culpa. Não sei de mais belo argumento para provar essa delicadeza do que dizer que não pisa na terra dura, mas no que é macio. Então, veja, se o Homero, né, ou qualquer grande poeta, não foi capaz de falar sobre a delicadeza de Eros, o Agatão, que vai fazer essa fala, ele faz essa fala exatamente mostrando que essa qualidade foi ratificada já pelo próprio Homero em vista de uma outra deusa. E essa deusa era a deusa da cegueira, a deusa At. Tá? E veja, o que é o argumento que o Agatão está sinalizando aí, que é decisivo para mostrar a delicadeza em vista da própria divindade? É que ele utiliza essa qualidade da delicadeza referida à deusa At para mostrar que é exatamente essa definição que corrobora o tipo de condição que o Eros se encontra. Tá? E aí ele continua aí, 195D. Apliquemos a Eros o mesmo argumento para mostrar como ele é delicado. Veja que ele está seguindo aí o âmbito da argumentação, para poder exatamente mostrar em que medida também se justifica o qualificativo de delicado para poder falar do Eros. Tá? Não anda sobre a terra nem sobre os crânios, nada brandos, sem dúvida, porém reside e passeia no que há de mais macio no mundo, por ser no coração e na alma dos deuses e dos homens que ele caminha e onde construiu a sua morada. Então, veja como é que ele seguiu aí esse processo de poder destacar, mais uma vez por meio de um argumento, como ele havia feito no caso da juventude de Eros. No caso da delicadeza, qual é a lógica do argumento? Né? É uma analogia, e pegando a definição de delicado que existe em Homero, mas que foi atribuída a uma outra divindade, no caso, a divindade da cegueira, a deusa At, para mostrar que essa qualidade e a maneira como Homero descreve essa qualidade é exatamente uma qualidade aplicável também a Eros, ainda que o próprio Homero não tenha dito isso. O Agatão, enquanto poeta, está ele mesmo fazendo esse elogio a Eros no intuito de relacionar essa qualidade também ao próprio Eros. E ele faz isso de que modo? Mostrar de que maneira o Eros também tem essa qualidade de ser delicado. Porque o Eros, quando influencia os homens, ele influencia exatamente naquela parte que os homens têm mais macia, vamos dizer assim, menos rude. Tá? E o que é interessante é que o termo que é destacado aí para menos rude, mais macio, né, mais maleável, digamos assim, é exatamente aquele termo que já havia aparecido lá atrás, que eu tinha destacado para vocês, do malakos, tá? Aqui ele diz que não é o que há de, sem dúvida, né, mais macio, né? Malaka, e o que há nos homens e nos deuses de mais macio, malakotatos, né? Então, aquilo que há de mais macio. O termo malakos já havia sido referido como um certo adjetivo do nosso amigo Aristodemo. Lembram lá que o amigo dele tinha chamado ele de malakos, e não entendeu, de fato, ele não entendia por que ele tinha recebido esse adjetivo. Né? Veja,
naquela altura, a gente tinha mostrado em que medida esse termo ele tem aí uma proximidade de semântica, digamos, com o termo também grego que fala sobre loucura, tá? Mania, né? E aí, portanto, o homem que é dotado, está influenciado pela loucura, o manikos. Tá? Então, malakos e o manikos, eles parecem aí muito próximos em termos semânticos, e me parece que o Platão está fazendo é jogar com esse termo para mostrar que a influência de Eros, destacada enquanto um tipo de loucura, a gente vai ver isso mais para frente, já aparece aqui no discurso do Agatão como influenciando a parte mais macia dos homens. Tá? Essa parte mais macia, o coração e a alma. Tá legal? O coração, uma parte física, corpórea, e a alma, uma parte mais espiritual. Tá legal? E mais, isso não acontece indistintamente com todas as almas. Quando encontra alguma de temperamento duro, passa de longe para acomodar sinais de natureza branda. Então, olha, se ele encontra alguém, né, mesmo que nessa parte mais macia, que geralmente os seres humanos possuem, que é o coração e a alma, mesmo que ele passe, né, por algum ser humano tentando influenciar essas partes, ele pode encontrar determinadas almas e determinados corações duros, né, enrijecidos. E, claro, diante de tais temperamentos, ele vai passar batido. Em outras palavras, pessoas mais frias, pessoas mais rudes, não teriam a influência do Eros, ou estariam, de certa forma, imunes à influência do Eros. Imunes no mau sentido do termo. Tá? Ora, o que sempre está em contato, por meio dos pés e de todo o ser, com as partes mais macias do que há de mais brando, necessariamente terá de ser o que de mais tenro se concebe. Assim, é o mais novo e mais delicado de todos. E aí ele conclui, portanto, essas duas qualidades que o Eros possui para o próprio Agatão, de ser não só jovem, mas também delicado. E essa delicadeza está sendo dada aí, está sendo argumentada exatamente em vista daquilo que há no ser humano de mais macio, como sendo o objeto de atuação do Eros. Eros atuaria exatamente nesse âmbito do que há de mais macio no ser humano, e a gente pode dizer que ele torna esse ser humano também mais macio. A gente pode dizer que, em última análise, o coração e a alma daquele que é influenciado por Eros, sendo Eros delicado, ele se torna também mais macio. Da mesma forma que, no caso da juventude, aquele que é influenciado pelo Eros passa a ter ações ações mais próximas à juventude, né? Ações mais próximas aos apelos da juventude. E por isso, sempre em vista do preceito que o Agatão tinha anunciado, de que o semelhante busca o semelhante. Né? Então, se eu sou belo, busco o belo. Se eu sou jovem, busco o que é jovem. Se eu sou delicado, busco o delicado. Tá legal? Vejamos, então, a última qualidade do Eros para o Agatão, que define aí aquilo que o Agatão está chamando de a beleza de Eros. Tá? Além de tudo, é de natureza maleável. E eu queria destacar aí o natureza, porque esse natureza tem a ver com o termo em grego toeidos. E toeidos é exatamente aquele termo que eu tinha mencionado para vocês, que era uma referência ontológica ao Eros. Tá? Então, veja, o que o Agatão está tentando fazer é uma explicação ontológica do Eros, tá? Não em vista necessariamente do que nós e do que os próprios gregos também entendiam como natureza. Tá? Natureza aqui tem a ver não com a parte
fisiológica do Eros, mas tem a ver com a parte ontológica do Eros, no intuito de perceber como é que o Eros é, o que ele é, como ele funciona, tá legal? Qual é a estrutura de Eros. Então, Eros é belo, e essa beleza se traduz em sua juventude, em sua delicadeza e agora em sua maleabilidade, tá? Ele tem uma natureza maleável. Hygrostoeidos. De fato, não lhe fora possível envolver todas as coisas, nem entrar sem ser percebido nas almas, e sair delas se fosse resistente. Veja, a influência de Eros, ela é de fato maleável, porque ela não poderia ser dura nem resistente. Ela não age sobre naturezas rudes, temperamentos rudes, da mesma forma que ela também não é resistente e não age sobre superfícies resistentes. Tá? Nesse caso, portanto, aquilo que condiciona, né, a natureza maleável de Eros é o Eros conseguir entrar na alma sem ser percebido, né? Uma qualidade daquilo que é sorrateiro, né? Daquilo que é maleável, daquilo que entra facilmente, né? E não provoca e nem suscita resistência, tá? A mais eloquente prova de sua flexibilidade e simetria, tá? Bacana esses termos aí em grego. Symmetron tekai hygres, ideias mega. O que é o que traduz, né, a imagem do Eros enquanto flexível e simétrico, é a graça muito própria que, no consenso geral, Eros possui em grau eminentíssimo, pois o amor e a deformidade estão permanentemente em guerra. Então, o que é eloquente para provar que o Eros é flexível e é simétrico é exatamente a opinião geral de que Eros, em um grau eminentíssimo, a possui. E ele a possui, pois o amor e a deformidade, a esquemosine, estão permanentemente em guerra. Então, se eles estão em guerra, são opostos, não é possível que eles tenham a mesma natureza, né? Que eles tenham a mesma qualidade. A frescura de sua compleição é assegurada pelo fato de passar ele a vida no meio de flores. Então, veja como é que o Agatão vai criar essa atmosfera para que a gente possa entender o Eros dotado dessas qualidades. A frescura de sua compleição é assegurada pelo fato de passar ele a vida no meio de flores, pois o que não deu flor ou já veio a perdê-la, ou se trate do corpo ou de alma ou do que quer que seja, nisso Eros não pousa, né? É necessário que haja uma alma e, por tabela, um corpo que seja maleável, que seja afeito à mesma qualidade de sensibilidade do que é feito um jardim, do que é feito uma flor, tá? Eros não pousa. Só nos lugares floridos e amorosos é que ele se detém e deixa-se ficar. Então, veja que, dentre as qualidades que definem a beleza de Eros, essas qualidades vão sendo apresentadas em termos do semelhante que atrai o semelhante. O Eros, ele está sendo descrito, em outras palavras, exatamente pelo efeito que nós percebemos da sua atuação. É porque ele atua em nós, trazendo-nos juventude, que ele parece um Deus jovem, ou que ele pode ser considerado um Deus jovem. É porque ele atua em nós, tornando-nos delicados, que ele
pode ser considerado um Deus delicado. É porque ele atua em nós, tornando de maneira maleável, né, sem ser percebido, sem criar resistência, é que nós podemos entendê-lo como tendo a condição de ser maleável. Percebe como é que o Agatão está raciocinando? O Agatão está raciocinando para tentar descrever a realidade do que não é visível, ou seja, o Eros, a partir daquilo que nós tomamos como efeitos, como seus efeitos, e efeitos que naturalmente nós sentimos, portanto, efeitos mais visíveis. É como se nós explicássemos os efeitos visíveis pelas causas invisíveis. E aí, no caso, são essas qualidades que definem o Eros. Tá legal? Acerca da beleza do Deus, vai dizer o Agatão, é quanto basta, embora ainda houvesse muito que dizer. Agora me cumpre falar da virtude de Eros. Então, dada aí as qualidades daquilo que o Deus é, né? Qual é a beleza, como é que se define? Ó, veja, o raciocínio do Agatão eu vou dizer como que o Eros é. E aquilo que o Eros é, define-se pela beleza. Essa beleza tem 3 qualidades. A qualidade de ser jovem, a qualidade de ser delicado, a qualidade de ser maleável. Dessas 3 qualidades que definem a beleza do Eros, portanto, definem a realidade do Eros, isso é tudo o que a gente precisa saber para poder perceber o que Eros é. Tá legal? E dado o que Eros a gente agora pode entender o que ele causa, o que ele provoca, tá? Então, vejamos quais são as virtudes de Eros. E aí, no âmbito não mais das qualidades ontológicas, mas nas qualidades éticas e morais, tá? Nesse particular, o traço mais importante é que Eros não ofende divindade nem homem, como não recebe ofensa de ninguém. Se sofre alguma coisa, no caso de poder sofrer algo, não é por meios violentos, pois a violência não atinge o amor. Mais uma vez aqui, o amor contraposto à violência, né? O Eros está muito mais como causa da paz e da amizade do que da violência, tá? De fato, é uma visão de Eros bastante diferente daquilo que os próprios gregos tinham em vista daquilo que eles descreviam com relação a Eros. Eros era um deus bem mais agressivo do que aquilo que o Agatão está tentando pintar enquanto a sua imagem de Eros. E essa imagem de Eros acaba sendo muito próxima daquilo que os latinos vão chamar de Cupido, né? Vocês já devem ter visto aquela imagem daquela criancinha com asinhas e flechas, né? Levada, né? Uma criança levada que faz traquinices, brinca, atira flechas de maneira aleatória, tá? Me parece que essa imagem tem a ver aí muito mais com esse tipo de imagem que o Agatão está tentando pintar, do que propriamente aquilo que os gregos imaginavam em relação a Eros, tá? Tudo o que ele faz é sem constrangimento. Todos o servem de muito bom grado, e quando as partes se põem voluntariamente de acordo, as leis rainhas da cidade declaram que é justo. Além da justiça, Eros participa em sumo grau da temperança. Então, veja, dada aí a natureza de Eros, né, natureza no sentido ontológico do termo, é preciso agora destacar as virtudes causadas por Eros, né? Então, veja, as virtudes que Eros causa mostram exatamente as suas próprias qualidades, né? Então, Eros é causa não de ofensas, não de violências, mas das leis e da justiça. Tá? Então, essa é a primeira grande virtude do Eros. Além da justiça, ele é causa, e, portanto, tem a qualidade da temperança, pois no consenso unânime consiste a temperança na capacidade de dominar os prazeres e as paixões.
Veja que imagem interessante, né? Eros como aquele que é temperante porque é capaz de controlar prazeres e paixões, né? Quando, na verdade, a gente costuma pensar Eros exatamente como aquele destemperante, no sentido de buscar sempre os prazeres e as paixões, tá? Então, de fato, essa é uma visão bastante diferente do que é a visão tradicional do Eros, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma ressonância muito grande, porque muitas pessoas alimentavam esse tipo de visão e alimentam esse tipo de visão sobre o amor, tá? Então, vocês vão ver que o discurso do Agatão, de fato, ele é muito bem recebido por esse motivo. Ora, nenhum prazer sobrepuja ao amor. Então, Eros aqui, ele domina os prazeres e as paixões exatamente porque o Eros é, de fato, o maior dos prazeres e a maior das paixões. Então, essa é a característica que faz com que ele seja temperante, tá? E que ele consiga dominar os demais prazeres e paixões. Sendo, pois, mais fracos os demais prazeres e dominados pelo amor, Eros é o dominador de todos, essa é a consequência óbvia. E dominando como domina os prazeres, os apetites, revela-se sumamente temperante. No que diz respeito à coragem, a terceira qualidade, virtude de Eros, ele traz aí mais um verso, nem o próprio Ares ousa resistir-lhe. Né? O Ares, o deus da guerra, o grande deus agressivo entre os deuses, né? Pois não é Ares quem domina Eros, mas o inverso. E essa é uma referência mitológica interessante. Eros é quem domina Ares, o amor de Afrodite, segundo o conto. Né? Então, o Agatão usa para poder argumentar sobre o domínio de Eros sobre Ares a partir do casamento que Ares tem com Afrodite. Né? Não casamento, né? Eles têm uma relação extraconjugal, porque Afrodite, ao que parece, era casada com Hefesto. Tá? E o Ares era uma espécie de amante aí da Afrodite. Mas veja, o Afrodite consegue dominar Ares, né, pelo amor, e essa é a característica exatamente que o Agatão traz para o seu Eros. Eros é capaz de dominar os prazeres e as paixões e, portanto, tem a qualidade de ser mais corajoso do que o mais corajoso dos homens, mais corajoso dos deuses, igualmente. Ora, o dominante é mais forte do que o dominado, e uma vez que Eros vence o deus mais corajoso, terá de ser destemeroso ao máximo. Tá? O mesmo argumento aqui, Eros possui essas qualidades exatamente porque ele é mais do que todos os outros. Sendo mais do que todos os outros, ele domina os outros. Tá? É um argumento aqui básico desse tipo de estrutura argumentativa que o Agatão está utilizando. Já falamos da justiça, da temperança e da coragem da divindade. Resta tratar de sua sabedoria. E aqui nós temos aquilo que os gregos costumavam dizer como as 4 virtudes cardeais. Tá? Essas 4 virtudes cardinais, elas sinalizam para o espírito grego as maiores qualidades humanas. Tá? A temperança, a justiça, a coragem e a sabedoria. Falta agora falar, portanto, dessa última, que é a sabedoria. Esforçar-me, ele deixa logo para o final, né, fazendo, inclusive, uma ressonância em relação àquilo que ele tinha dito, que ele ia disputar com Sócrates. Lembrem lá que ele tinha dito que ia disputar com Sócrates exatamente para poder pensar para poderem julgar quem é o mais sábio, em vista, inclusive, em vista do Dionísio. Tá? Então, o deus Dionísio ia julgar a realidade da sabedoria deles. Né? O Agatão, no seu discurso, agora está colocando a sabedoria como uma qualidade final, exatamente por ela ser a mais importante. E esforçar-me-ei para não omitir nada, inicialmente, a fim de honrar a minha arte, tal como com a dele fez Erexímaco, direi que essa divindade é um poeta de tão extraordinária virtude que com um simples toque deixa poeta qualquer pessoa. E aí ele cita mais uma vez um outro verso, ainda que até então estranho fosse às musas.
olha, a qualidade da sabedoria de Eros, né, portanto, essa última das virtudes que Eros provoca, ela é exatamente derivada, sem problemas, né? Derivada daquilo que o Agatão entende como sendo a peça-chave da sabedoria. Ele agora se colocando naquele lugar que ele esperava disputar com Sócrates, como sendo o mais sábio. Para o Agatão não importa, né, o tipo, o que importa é a qualidade dessa sabedoria, e essa sabedoria é dada exatamente pela poesia. E ele, como poeta, portanto, vai se colocar como sendo o mais sábio. Né? Então, veja, ele, mais uma vez aqui, traz uma espécie de característica que é própria dele mesmo para conferir ao seu Eros. O seu Eros é tão poeta quanto ele, capaz, portanto, de uma sabedoria, e aí a gente pode deduzir isso, né, de uma sabedoria tanto quanto a dele, tá? Dele, Agatão. Essa é a melhor prova de que Eros é um excelente criador nos domínios da música, nos domínios da musiké em grego, tá? A musiké é o domínio das artes, de um modo geral. Todas essas artes regidas basicamente pela poesia como sendo a mais importante. Pois ninguém pode dar ou ensinar o que não tem ou não sabe. Olha aí mais uma indicação sobre aquela aplicação da questão do saber para o âmbito daquela disputa que ele tinha feito com Sócrates já para saber quem era o mais sábio. Tá? É preciso que se pense a sabedoria em termos de poesia. Por quê? Porque é no âmbito da poesia que está o âmbito da musiké, o âmbito das artes de um modo geral, das coisas mais elevadas em termos de oferecimento humano para o âmbito divino. E por quê? Ninguém pode dar ou ensinar o que não tem ou não sabe. Tá? Então, é característica dos poetas que nos ensinam a ser o que somos, da arte das musas que nos ensinam a executar as artes, é exatamente saberem, né? E por elas saberem, estão dotadas de sabedoria. Quem, de fato, está dotado de sabedoria é que pode ensinar. Essa daí já é uma implicação importante para a gente ver depois como é que isso vai ser rebatido pelo Sócrates, que diz que nada sabe, tá? No que entende com a criação dos animais em geral, quem duvidará que não seja a sabedoria de Eros a causa da geração e do crescimento dos seres vivos? E no desempenho das demais artes, não sabemos que quem teve essa divindade como mestra alcança a glória e é admirado, e quem Eros não tocou permanece obscuro? Veja que ele está colocando aí qualidades do que é, de fato, determinante para um bom músico, para aquele que é um bom músico, hoje diríamos, né? Mas não no sentido músico de tocar instrumentos apenas, mas de dominar um âmbito artístico, de dominar uma experiência artística, de dominar o saber, portanto. Tá? Aquele que domina o poder, em última análise, no entender de Agatão, possui Eros, está possuído por Eros, porque é Eros que faz com que ele tenha essa qualidade de ser o melhor possível na sua própria arte. E aí, claro, um padrão de avaliação entre dois ou mais artistas quer ser definido aqui exatamente pelo tipo de influência que Eros executa. Você poderia dizer que um mau poeta é um poeta que não ama. Pode ser não ama o que faz, pode não ser não ama alguém, e, portanto, não consegue isso na sua própria poesia. Tá? A arte de manejar o arco, a medicina e a adivinhação, mais uma referência aí ao Erexímaco, foram inventadas por Apolo, né? Já tinha me referido a isso antes, sob a direção do desejo e do amor. Então, olha, ele já havia feito a relação do Fedro, subjugando a sua visão do Eros àquele tipo de inversão que ele propõe em relação ao discurso do Fedro, porque o Fedro diz que o Eros é o mais velho,
e aí ele vai dizer que, na verdade, o Eros é o mais jovem, então ele faz uma inversão ao discurso do Fedro, retoma o discurso do Pausanias no âmbito da educação, aqui, daquele que sabe de fato, e aquele que sabe de fato é o poeta, e não o político e nem o retórico. Então, está fazendo aí uma crítica indireta ao Pausanias, e agora retomando o Erexímaco. E retomando o Erexímaco para mostrar que a própria arte do Erexímaco, em razão da qual ele faz o seu discurso a Eros, está subordinada a Eros, está subordinada a esse deus poeta, que é, em última análise, poeta tanto quanto o Agatão. Tá? O que justifica considerarmos-lo também discípulo de Eros. Então, olha só, ele coloca Apolo como discípulo de Eros também. Tá? Todos os deuses estão dominados, subjugados por Eros. O mesmo se diga da melodia das musas. Então, aqui em grego, né, musai, musikes, né? A música das musas também é influenciada por Eros, né? Do modo como ele está entendendo isso. Da arte de forjar de Hefesto, da arte de tecer de Atenas, e também do domínio de Zeus sobre os deuses e os homens. Então, veja, todos os deuses naquela sua atividade, naquele tipo de território no qual eles atuam, todos esses deuses estão subordinados a Eros. Essa é a tese principal do discurso do Agatão. E aí ele fecha essa ideia com o seguinte argumento. Daí estabelecer-se a ordem entre os deuses graças à interferência de Eros. Não foi o Zeus que fez o estabelecimento da ordem, né, no intuito de criar o cosmos, de criar o mundo ordenado. E sim, Eros. E é por isso que existe paz e amizade entre os deuses, e não discórdia, e não guerra. Tá? Vale dizer da beleza, e aí essa interferência de Eros diz respeito exatamente em relação à beleza. O Agatão aqui joga com uma noção de cosmos, não apenas no intuito de ordenação, mas também no intuito o intuito mais da estética, né? Que tem a ver com cosmético, né? Cosmético vem de cosmos também. Que mostra exatamente aquela qualidade que nós vemos como derivada da ordem. E essa qualidade derivada da ordem é aquilo que nós chamamos de beleza. É aquilo que o Aristóteles vai definir em termos da própria beleza, né? Beleza é uma espécie de harmonia. Harmonia é ordem, né? Portanto, você tem aí a possibilidade de você dizer que a ordem tem essa característica, a característica de ser bela. O que o Agatão está dizendo é que essa ordem que existe no cosmos, ela é bela exatamente por causa de Eros, tá? Pois o amor não pousa no que é feio. Esse é o contrário, então, da justificativa que ele tinha apresentado antes. Veja, a realidade de Eros é essa, é a beleza. E é exatamente por causa dessa realidade de Eros que ele não pousa onde há feiura. Até então, pousar aí tem a ver com influência, né? Tem a ver com o exercício de influência de Eros sobre deuses e homens. Até então, como disse no começo, passavam-se cenas terríveis entre os deuses, por imperar sobre todos eles a necessidade. Ele volta a essa ideia que ele tinha falado lá no início do discurso. É o que reza a tradição. Então, veja que ele está se estabelecendo contrário à tradição, né? Aquilo que a tradição dizia que acontecia entre os deuses não era o que explicava a existência de um Eros antes dos deuses. E sim é o que explica o Eros como vindo depois dos deuses, porque o Eros é o que é o responsável pelo cessar da guerra entre os deuses. E então, quem fazia guerra antes fazia por causa da necessidade, por causa da Ananke, tá? Que é aí o outro conceito trazido pelo Agatão. Colocado em paralelo, em contraposição, o Eros está contrário ao reinado da Ananke, né? Em certa medida, a beleza de Eros é um reinado, uma realidade contrária à realidade da necessidade, né? Que é uma necessidade, que é um reinado de violência. A gente já tinha visto isso lá no início do discurso.
Porém, com o nascimento de Eros, nasceram todos os bens para os deuses e para os homens. Essa a razão, Fedro, mais uma vez ele se refere ao Fedro, de eu pensar que, sendo Eros inicialmente o mais belo e o melhor dos seres, será também causa de iguais vantagens para todos. Ocorre-me dizer, em verso, que ele confere serenidade para os homens, calma, as ondas tempestuosas, ventos brandos, repouso para a mente exagitada. Tá? Então, mais uma vez aí citando versos, veja que ele compõe o discurso dele sempre com versos, né? Compondo sempre aí referências a poetas, referências a versos poéticos, para exatamente adornar esse tipo de discurso que ele está apresentando acerca da sua visão, da sua cosmovisão, digamos assim, da realidade de Eros e da sua virtude. Tá? Por fim, agora ele vai falar, então, quais são as benesses de Eros. Veja que ele precisava dizer o que Eros era para poder depois elogiá-lo. E agora, nesse parágrafo, a gente tem condensado aí exatamente o elogio que o Agatão vai fazer ao Eros. Veja que é um elogio bem feito, feito bem no final. Ele precisou fazer essa explicação sobre a realidade de Eros e sobre a virtude de Eros, para agora ele poder, de fato, elogiá-lo. Tá? Vamos ler aí tudo na sequência para vocês verem como é que é bela essa parte final, né? Exatamente uma tentativa de o Agatão sintetizar no seu próprio discurso um fazer belo para poder elogiar a beleza de Eros. Tá? Ele diz, ele é que não nos deixa ficar estranhos uns para os outros e infunde em todos o sentimento de solidariedade. Promove reuniões como esta, né, o banquete, e nas festas, nos coros, nos sacrifícios, favorece a brandura e expele a rudeza. Torna-nos reciprocamente benévolos e nos livra de toda malquerência. Alegria dos bons, admiração dos sábios, assombro dos deuses, invejado dos que o não possuem, precioso para quantos dele participam, faltor do luxo, da delicadeza, das delícias, das graças, da paixão, do desejo, zeloso dos bons e desprezador dos maus, nas canseiras, nos temores, nos desejos, nas conversações, o melhor piloto e companheiro, sustentáculo e salvador excelente, glória dos deuses e dos homens. O melhor e mais belo diretor que todo homem deve seguir, fazendo coro solenemente com ele e repetindo o hino que ele próprio entoa para encantar a alma dos deuses e dos homens. Valha este discurso, termina aí o Agatão Fedro, como oferenda de minha parte ao Deus, misto de brincadeira, né, brinco e seriedade, o máximo que me foi possível concatenar. Né? Belíssima essa parte final, em que ele faz aí uma espécie de elogio ao melhor que há na humanidade, né? De você pensar o âmbito das reuniões, o âmbito da paz, da amizade, dos festejos, da condescendência, da solidariedade, né? Todas aquelas qualidades que nós louvamos e honramos como sendo dignamente humanas, o Agatão circunscreve essas qualidades como devedoras do Eros, devedoras exatamente do reinado de Eros. Eros é o responsável pelo ser humano ser aquilo que ele pode ser de melhor. E aí, claro, quanto mais nós nos aproximarmos de Eros, quanto mais nós tivermos em nós essas qualidades eróticas, a gente vai ser, de fato, melhor enquanto ser humano. Tá? Ele fecha aí o seu discurso fazendo uma referência muito interessante, que eu quero voltar com vocês no próximo encontro, dizendo que o seu próprio discurso é uma espécie de mistura, uma espécie de equilíbrio aí entre elementos de brincadeira e elementos de seriedade. Porque ele sabe que, em última análise, ele trouxe aí algumas características bastante engraçadas
para o tipo de representação que ele faz com relação ao Eros. A gente viu isso, inclusive, no fato de ele colocar o Eros aí como um deus dos jardins, né? Um deus que só pousa nas flores e tal. Ele sabe que aquilo ali soou engraçado para quem estava ouvindo, exatamente porque a visão tradicional do Eros era de um deus agressivo, né? A pulsão erótica, ela é uma pulsão que não é vista como uma coisa serena, mas exatamente como uma coisa violenta. Quando o Agatão mostra, por meio do seu discurso, uma serenidade em relação ao Eros, isso surpreende aqueles que estão ouvindo, embora ele tenha mostrado de uma maneira bastante séria, e aí, claro, com argumentos, como é que ele sustenta esse tipo de visão, né? A beleza do discurso do Agatão está exatamente nessa mistura que ele consegue imprimir entre novidade poética e argumentação dialética. Tá? A gente vai ver depois que os aplausos que vão ser dados em relação a esse discurso do Agatão trazem à tona exatamente essas qualidades, como sendo qualidades do discurso que o Agatão acabou de apresentar. Tá legal, gente? Tranquilo? Ellen? Podemos parar aí e a gente volta em 198A para vermos a continuação do simpósio e vermos exatamente como é que vão receber o discurso do Agatão, inclusive o próprio Sócrates, né, que é o próximo a falar, e a gente vai ver o início da dialética entre os dois, para poder situar a contribuição do Sócrates em relação a Eros. A gente viu que o Sócrates vai precisar refutar o Agatão, né? Não vai ser possível construir o tipo de contribuição erótica do Sócrates se o Sócrates não refutar o Agatão. Então, é essa imagem de tudo isso que o Agatão nos apresentou enquanto imagem de Eros, que vai ser preciso refutar, no entender de Sócrates, para que ele consiga apresentar a sua própria visão sobre Eros. Tá legal? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, nos vemos na semana que vem com a continuação aí desse diálogo. Tá legal? Um abraço, gente.